Eu queria que o senhor, por favor, me falasse da pergunta do Leandro Rodrigues, que eu já agradeço desde já. Ele fala assim, e terminamos o primeiro bloco com essa pergunta. Fui influenciado pela teologia reformada, sou assembleano. E na minha igreja, tal teologia não é admirada. Por que os pastores pentecostais não partilham dessa mesma teologia? Eu acredito que por não conhecerem. Eu creio o seguinte, que há uma confusão, Cláudio, das pessoas de acharem que a teologia reformada não tem nenhuma ligação com a piedade, com o fervor, com o avivamento, com a busca do Espírito Santo, com a vida de oração, com a santificação, com a vida plena de Deus. Aliás, diga-se de passagem, Cláudio, as igrejas chamadas protestantes no Brasil precisam voltar às suas origens, porque nós preservamos a ortodoxia e perdemos o fervor. Não tem coisa melhor, Cláudio, do que ter uma teologia bíblica reformada e ter essa teologia banhada e regada com o óleo, com a unção, com o fervor, com o entusiasmo, com a vibração, com a paixão, com a vida plena do Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos, aqui que Mark Lloyd Jones colocou, é não separar o que Deus uniu, ortodoxia e piedade, teologia e vida, credo e conduta, é manter essa verdade regada com o óleo do Espírito. Essa junção, Cláudio, da teologia reformada com a unção, com o fervor pentecostal, isso é uma coisa fenomenal. O grande drama é que às vezes nós temos uma teologia magnífica, mas tem muita gente engessando, ossificando essa teologia. Ela precisa ser cheia de entusiasmo e de fervor espiritual. Eu quero voltar nesse ponto com o senhor no segundo bloco, até já já no terceiro bloco, até já já no terceiro bloco do nosso programa, viu? Como construir um casamento feliz e saudável. Na série de DVDs Casamento, um Mistério Divino, Hernandes Dias Lopes analisa o relacionamento conjugal em 4 volumes. Cada DVD contém uma mensagem. Adquira de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Também pelo site www.lojalpc.org.br. Transforme sua família com o DVD Casamento, um Mistério Divino. Voltando aqui no terceiro bloco de Trocando Ideias, eu quero agradecer a todos vocês que nos assistem e pedir a vocês uma colaboração para compartilhar esse programa. Nós temos uma página no Facebook chamada Trocando Ideias e todos os nossos programas eles são publicados lá. Temos bastantes perguntas hoje, mas eu quero voltar no último ponto que o senhor estava comentando. O senhor falou que o ideal é juntar ortodoxia, ou seja, e fervor, né? Então, a piedade não está desconectada da leitura e do estudo profundo da palavra. O senhor acha, eu quero olhar pelos dois lados. Primeiro lado agora, olhando para as igrejas históricas reformadas, o senhor acha que elas aparentemente transmitem essa impressão de falta de piedade, de fervor, porque elas têm a sua teologia muito enraizada numa teologia forjada debaixo do Renascimento? Você está levantando um ponto fundamental, Cláudio. Se você perceber, com o advento do racionalismo na França e também com o iluminismo, e como fruto do racionalismo e do iluminismo veio o que nós chamamos de liberalismo teológico, alguns teólogos reformados começaram a dar respostas do ponto de vista racional, lógico, a estas questões. E, de repente, a igreja começou a olhar para a teologia de um ponto de vista muito racional, lógico. E aí tornou-se o quê? Uma teologia árida, apenas para a cabeça, apenas para o racional. E, na verdade, não foram essas grandes preleções de apologia da teologia que trouxe revitalização para a igreja. Mas é no momento que esta igreja se curvou, é no momento que essa igreja se humilhou, chorou pelos seus pecados, e se arrependeu dos seus pecados e buscou o avivamento, é que a igreja foi revitalizada. Quem trata disso de uma maneira magnífica
Mark Lloyd Jones nos seus livros. É só ler Avivamento, de Mark Lloyd Jones, Os Puritanos, Suas Origens, Seus Sucessores, onde ele trata dessa questão de forma muito profunda. Então, eu creio o seguinte, a fé cristã, ela é racional sim, como diz John Stott, crer é também pensar, mas ela é supra-racional. A segunda forma por que nós estamos nesse campo, às vezes, muito seco, muito árido, é porque a gente viu os desvios e os excessos dos chamados neopentecostais, e com medo de nos aproximarmos desse emocionalismo histérico, nós fomos para o outro lado, para um racionalismo estéril. O que é que nós precisamos fazer? Nós não temos que ter medo da verdade. Nós precisamos de uma ortodoxia que seja regada profundamente com a piedade. Porque essa é a doutrina dos apóstolos. Eles permaneceram na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, eles tinham temor de Deus, eles contavam com a simpatia do povo, eles adoravam a Deus, e milagres e sinais prodigiosos eram feitos. Então, hoje, nós não podemos fechar a agenda das intervenções milagrosas de Deus na vida da igreja. Eu conheço gente que, em nome da fé reformada, diz, não, os milagres não acontecem mais. Como não? Deus se aposentou? Deus abdicou do seu poder? Deus não é Deus mais? Então, nós não podemos ficar nessa chamada ortodoxia ossificada. Sim. E M. Bounds diz que a ortodoxia é boa, e é mesmo, mas a ortodoxia morta mata. Então, acho que nós, igrejas históricas, eu me incluo, que eu faço parte da igreja histórica, nós precisamos, então, na verdade, é mais de um repensar da forma do que da teologia. Nós temos uma teologia centrada. Nós precisamos, né, não diria forma, o que nós precisamos, Cláudio, é colocar em prática a teologia que nós cremos. Há um hiato entre o que nós pensamos e o que nós fazemos. Então, essa teologia, ela não pode ser apenas matéria teórica, ela precisa ser encarnada, ela precisa ser vivida, ela precisa ser experimentada, ela precisa ser vivenciada. Entendi. Indo para o outro lado, o pessoal da vivência, da experiência, como eles dizem, precisa ter uma experiência com Deus, né? Por que o pessoal pentecostal, que é um pessoal que tem alcançado corações também, não é uma crítica à existência deles, mas é um repensar até da forma que eles olham para a Escritura, por que eles estão tão distantes, às vezes, de uma teologia sólida? Veja bem, há dois extremos. O primeiro extremo é quando eu coloco a minha razão como tribunal supremo da verdade e, às vezes, torno essa teologia árida demais. A outra é quando eu coloco a minha experiência acima da verdade e vivo um cristianismo subjetivista. Eu entendo o seguinte, que a experiência ela é boa, mas ela precisa ser julgada e filtrada pela palavra, e não a palavra pela experiência. O filtro que diz que a experiência é ou não é o que eu senti, é o que a palavra de Deus diz. Então, quando eu coloco a minha experiência acima da Escritura, eu estou errado. A crítica de Lutero a Erasmo foi essa: Erasmo, o grande problema seu é que você coloca a sua razão acima da Escritura. Sim. A Escritura tem que estar acima da sua razão. O grande problema dos neopentecostais é que eles colocam a experiência acima da Escritura. E a Escritura tem que estar acima da experiência. Que algum deles acima da razão também, né? E da razão também. E isso aí tem trazido umas discrepâncias muito graves para o cenário religioso e evangélico brasileiro. Eu li uma frase há poucos dias que eu acho muito engraçada, que quando Paulo estava pregando lá em Cesareia, o rei disse, as muitas letras te fazem delirar. Aí escutei assim, hoje as poucas letras é que estão fazendo as pessoas delirarem. E o senhor, achando assim, aproveitando esses minutos finais, o senhor acha que esse distanciamento nosso de uma teologia ávida, uma teologia que seja experimentada, isso tem retorno? E qual seria o retorno? Eu creio, eu sou incorrigivelmente otimista, e eu prego e oro por isso ardentemente, e eu aguardo o tempo em que nós possamos experimentar uma nova reforma, uma volta à doutrina dos apóstolos e um tempo de reavivamento espiritual,
onde a igreja, com essa teologia boa, bíblica, saudável, apostólica, possa então se colocar diante de Deus com quebrantamento, com lágrimas, com arrependimento, com sede de Deus e experimentar um poderoso reavivamento espiritual. Avivamento que já varreu tantos países, trazendo vida onde tinha morte, trazendo esperança onde tinha desespero. Eu creio e aguardo intensamente esse tempo para a nossa nação, para a Igreja Evangélica Brasileira. Uma palavra bíblica, nós temos 1 minuto e meio. Temos muitos pastores aqui nos conversando com a gente, algumas pessoas que nos ouvem, que possa assim motivar o nosso coração a retornar para esse conceito reformado de uma igreja sempre reformando. Minha palavra para você é que nós estamos num momento decisivo da história brasileira e mundial. Quando eu olho para a Europa, o berço do protestantismo, e vejo a Europa secularizada, como hoje um continente pós-cristão. Quando eu olho para a América do Norte, o país que nos legou o Evangelho, hoje tomado de assalto pelo movimento liberal e muitas igrejas morrendo. Quando eu olho para o Brasil e vejo denominações inteiras flertando com o liberalismo e algumas delas quase que capitulando o seu liberalismo. Quando eu olho e vejo igrejas que mantêm a ortodoxia, mas parece que estão perdendo a piedade, perdendo o fervor. Quando eu vejo uma massa enorme de gente no Brasil que abandonou a sã doutrina e mergulhou de cabeça no experiencialismo heterodoxo, nós, povo de Deus, precisamos urgentemente voltarmos-nos para a palavra de Deus, buscando um reavivamento nos púlpitos, um reavivamento nos bancos, buscando uma volta à doutrina apostólica e a volta ao fervor apostólico. E desta forma, se Deus se agradar de nós, nós poderemos experimentar um tempo novo na Igreja Evangélica Brasileira, de um grande reavivamento, de uma grande colheita, e quem sabe esse país se levantar com a graça de Deus para ser um grande celeiro de missionários, para que este país possa ser luz para as nações e possa viver e experimentar algo extraordinário da parte do nosso Deus. Muito obrigado, um bom dia, uma boa semana, até a próxima semana com o nosso programa. Muito obrigado. LPC Comunicações. Há 3 décadas produzindo inúmeros programas de rádio e TV que chegaram e ainda chegam não somente em toda a extensão do território nacional, como também em diversos países da América Latina, América do Norte, Espanha e África. Produções em vídeo digital, Full HD, para veiculação em emissoras de TV, distribuição em Blu-ray, transmissão via satélite ou através de tablets e smartphones. Convergência digital para atingir o que o mercado precisa. Para atingir esse patamar, contamos com modernas instalações. São quase 2.000 metros quadrados de área construída e ambientada nos padrões técnicos. 2 estúdios com isolamento e tratamento acústico, um com 140 metros quadrados e outro com 70 metros quadrados para gravações em áudio e vídeo. Câmeras de alta definição, iluminação dimerizada, profissionais capacitados. Auditório, camarins e estacionamento fácil. Além de 2 salas técnicas para controle de gravação, salas de áudio e estúdio musical. Somamos a essa estrutura salas de produção, 6 ilhas de edição com os mais avançados softwares de composição, finalização e computação gráfica. À semelhança de grandes emissoras de TV, contamos com equipe formada por cenógrafos, figurinistas, jornalistas, designers, editores, cinegrafistas, eletricistas, diretor de cena e de fotografia. Constante busca por formatos inovadores, interatividade e soluções tecnológicas. LPC Comunicações, tornando real o que você imagina.